Bom, então, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à jornada de pesquisa em narração, Redemoinho de Saberes. É uma imensa alegria estar aqui hoje, mediando essa sessão de comunicação, nesse evento que é um evento primordial para a gente que trabalha com pesquisa em narração, um evento interinstitucional que está reunindo pesquisadores, mas também professores, contadores de histórias, artistas, mestres, mestras da tradição oral. Então, que nós tenhamos uma boa sessão, uma boa apresentação. E eu vou me apresentar, meu nome é Daniela D'Andrea, eu sou contadora de histórias, atriz e professora da Educação Básica de Artes Cênicas da SEDUC RJ, tenho mestrado em Educação na linha de pesquisa Currículo e Linguagem. E, sem mais, então, quero iniciar essa sessão com vocês. Vou, então, chamar a primeira participante que vai apresentar a sua pesquisa, é a Lucielena Alfaia de Barros, do Museu Paraense Emílio Gueldi. Só para também deixar claro, a gente vai ter, cada participante tem 15 minutos de apresentação. Se passar um pouquinho do tempo, aí eu apareço aqui para avisar. Nós temos 5 trabalhos. Ao término dos cinco trabalhos, da apresentação dos 5 trabalhos, aí eu vou abrir para a gente conversar, comentar, fazer perguntas e trocas. Tá bem? Então, Lucilena, boa apresentação. A gente está aqui curioso para ver seu trabalho. Obrigada, professora Daniela. Eu sou Lucielena Alfaia, eu falo com vocês de Belém do Pará, e a pesquisa que eu trago hoje é a pesquisa de mestrado que eu estou cursando no Museu Paraense Emílio Gueldi, mas eu trago o lugar do meu nascimento, que é no estado do Pará, uma cidade chamada Óbidos, oeste do estado. Eu vou compartilhar o meu slide com vocês. Todos estão vendo o slide? Então, a pesquisa que eu desenvolvo, eu trago um narrador chamado Nazito. Ele é um recomendador de almas na Vila Curumu, em Óbidos, Pará. Eu faço parte da linha de pesquisa Povos Indígenas e Populações Tradicionais, no curso de Diversidade Sociocultural do Museu Paraense Emílio Gueldi. Então, o seu Nazito, o nome dele de batismo é José Ailton Marinho de Jesus, mas lá na Vila Curumu, ninguém conhece ele com esse nome, apenas como Nazito. Ele é o narrador dessa história, e eu sou apenas a pessoa que escreveu, que está escrevendo. Ele reside na Vila União do Curumu, no município de Óbidos, estado do Pará. É uma região de terra firme, né, onde ela não é invadida pelas águas do rio Amazonas na época da cheia, por isso terra firme. E ele que me contou essa história, e ele usa uma categoria de autodefinição, né? Ele não se define como um narrador, ele se define como um recomendador de almas. Né? E ele narra um ritual denominado Lamentos de Murmúrio. É um ritual para recomendar as almas de homens negros que eram escravizados nas fazendas de cacau do município de Óbidos, nos anos de 1940 a 1950 do século XX, aproximadamente meio século depois da abolição da escravatura no Brasil. Em Óbidos ainda existia trabalho escravo. Eu uso Michel de Certeau, né, que é um dos autores que embasa a minha pesquisa, e ele declara que a arte de dizer é narração, abrange o pensar, o fazer e dá lugar à interpretação. E o Nazito ele tem uma experiência de vida e um vasto repertório. E por meio da prática de um ritual, o que ele me revelou? As transformações econômicas e a estrutura social de um município, fundamentado no poder da exploração do trabalho de grupos negros. Seus afazeres cotidianos lhe conferem uma sensibilidade refinada sobre os conhecimentos de como enxerga o meio à sua volta. E aí Goethe vai tratar disso como o ethos, né? O ethos do narrador, que é a qualidade de vida, as preferências morais e estéticas desse homem.
né? Com palavras simples e muito diretas, ele faz um recorte temporal sobre a abolição da escravatura no município, ou não, e mostra como o ritual de recomendar almas está interligado totalmente a essa história, e a história dele também. Então eu trago para vocês 3 memórias do seu Nazito, e eu começo com as memórias da infância. Para os antepassados do Nazito, né, mais precisamente seu avô e seu pai, recomendar almas era praticar o ritual denominado Lamentos de Murmúrio. Mas o que é isso? Os praticantes desse ritual, eles se autodenominavam recomendadores de almas. Eles utilizavam canoas como transporte para conduzir os corpos dos trabalhadores retirados das fazendas de cacau que tinham sofrido castigos corporais. E junto com estes, vivos ou mortos, iniciavam a travessia pelas águas do Paraná Maria Teresa até chegar ao Rio Trombetas, lugar onde iniciavam os cantos dos lamentos de murmúrio, para a efetivação do ritual de recomendação das almas. Os lamentos de murmúrio eram acompanhados pelas batidas dos remos nos cascos da canoa. E aí eu quero enfatizar essa expressão. Cascos da canoa é a madeira lateral da canoa. E essas batidas dos remos, elas eram configuradas como se fossem instrumentos que regiam o ritmo da viagem, das rezas, dos cantos rezados, murmurados e guturais, entoados pelos recomendadores. O que ele quer dizer com cantos guturais? São cantos, são rezas que eram feitas na garganta. Era uma espécie de gemido, de lamento que eles cantavam nessa região aqui, do esôfago, da garganta, e que não podiam ser ouvidos, nem pelos donos da fazenda, nem pelos capitães do mato, e muito menos pelas pessoas que moravam no lugar. Então, os lamentos era de lamentar a morte, o murmúrio era o som que não podia ser ouvido desses cantos rezados. E aí eu trago os lugares da memória do Nazito, né? Mas o que são lugares da memória? E eu tenho 3 autores que me amparam para falar deles, Pierre Nora, Paul Ricoeur e Michel Polac. São lugares que funcionam como indícios de recordação, são ligados a uma lembrança pessoal e aonde a memória se cristaliza. O primeiro lugar, e vocês veem aí essa foto onde aparece uma pessoa jogando uma malhadeira no lago, é o Lago Curumu. Atrás desse lago é que seu Nazito reside. O segundo lugar, que parece uma estrada de rio, é o Paraná Maria Teresa. Nesse lugar, Maria Teresa era onde funcionava e onde existiam as fazendas de cacau em Óbidos. E o último, a foto de baixo que vocês observam, é o Rio Trombetas, o lugar onde os recomendadores de almas realizavam o ritual dos lamentos de murmúrio e louvavam e agradeciam a Deus pela morte dos homens escravizados. As almas dos trabalhadores das fazendas de cacau do Paraná Maria Teresa eram recomendadas a Deus para que tivessem um descanso eterno e enterradas à margem do Rio Trombetas. Aos sobreviventes eram cantados louvores de agradecimento por suas vidas, pois ao chegar ao destino almejado, provavelmente o Mocambo, os trabalhadores vivos dariam início ao novo modo de vida. O som dos remos nas águas quebravam, né, eu coloquei entre aspas, o silêncio da viagem. O silêncio era também um acordo para a manutenção das vidas dos recomendadores. Esses homens negros que estavam a bordo estabeleciam conexões com o sagrado através das orações. Os lamentos indicavam cantos rezados de forma contrita e piedosa. Os murmúrios definiam a tonalidade dos cantos guturais que não podiam ser ouvidos. Esse ritual, né, ele tem uma performance. E aí, como é que era essa performance dos recomendadores de alma? Eles iniciavam no momento que vestiam os trajes adequados à cerimônia. Em seguida, saíam para resgatar os corpos dos prisioneiros escravizados. Guiados por sua experiência, eles navegavam em silêncio, comportamento necessário para a realização da tarefa. Eles vestiam calças e camisas brancas, caminhavam descalços com o pé na terra e dentro da água para empurrar as canoas, até que se atingisse a profundidade necessária para a navegação. Cruzavam caminhos entre o Lago Curumu, Paraná Maria Teresa e finalmente chegavam ao Rio Trombetas. Nesse rio, com toalhas brancas na cabeça, iniciavam a recomendação das almas, iluminados pelas velas e em cumplicidade com o testemunho das águas escuras, que é uma característica do Rio Trombetas. Os símbolos desse ritual.
As águas dos rios e lagos simbolizavam os caminhos e as viagens pelo Lago Curumu, ambiente de onde partiu o grupo de rezadores, para chegar às cacauás do Paraná Maria Teresa, e em seguida prosseguir viagem até o Rio Trombetas, destino dos trabalhadores escravizados mortos e vivos, um rio de fronteira entre a vida e a morte. A canoa era o meio de transporte utilizado para esse ritual. Era conduzida pelos recomendadores com o impulso de seus remos, objetos impulsionadores do ir em frente e demarcadores do compasso das rezas cantadas, no silêncio da noite, cúmplice do ritual e de seus rezadores. Os recomendadores de almas usavam roupas brancas, camisas e calças, que simbolizavam as almas penadas ou aquelas que, segundo seu Nazito, não se lembravam de Deus. Todos os homens envolviam suas cabeças com toalhas brancas, caminhavam com os pés descalços, eram 7 homens que iluminavam seus caminhos com velas, e os cantos simbolizavam as orações, acompanhadas, como eu já falei, pela cadência dos remos, e as orações murmuravam lamentos sobre a morte dos trabalhadores. Agora a memória da idade adulta. Tudo isso que eu falei, o seu Nazito aprendeu quando criança, pela observação. Quando ele se tornou adulto, ele decidiu e disse: eu serei um recomendador de almas, né? Que foi iniciado pelo seu pai. E a recomendação que ele fazia tinha uma finalidade: lembrar dos antepassados e ser uma lembrança, vamos dizer, uma lembrança dos que deixaram aquilo para a gente aprender, né? Ao tornar-se adulto, Nazito organizou a continuidade desse ritual com modificações sobre o lugar onde passou a ser realizado, não mais pelas águas, mas pelas estradas da Vila Curumu, e sobre o tempo dessa realização durante a Semana Santa. E outros símbolos, né? Além dos 7 homens vestidos com camisas brancas, eles passaram a fazer a peregrinação pelas estradas de terra, pelas estradas de chão, né? Para lembrar da hora da agonia vivida por Jesus no Calvário, né? E nas suas palavras é para lembrar de Jesus. Próximo das casas, aí observe que eles não iam mais pelos rios, eles iam para as casas. Eles cantavam devagar e em conjunto. Sexta, Sexta Santa, contei diante da Páscoa, com a corrente no pescoço, por onde Jesus passou. Na porta das casas, os moradores cantavam uma oração de chegada e usavam uma campainha que demarcava o início e o fim da reza, né, que era tocada pelo líder do grupo. Durante a caminhada, todos os 7 homens carregavam bandeiras de tecido branco, né, que era uma forma de devoção ao Divino Espírito Santo. E as casas representavam o lar dos mortos aqui na Terra, né? Suas famílias, seus parentes, e a solicitação para entrar e sair definia a chegada e a partida, simbolizadas pela vida e pela morte. E as memórias da velhice, considerando que seu Nazito agora tem 82 anos, né? Coadunados com a Ecleia Bose, usa a categoria velhice ou velho. E quem é esse ser para ela? Aqueles que possuem entre tantas funções a de lembrar e de ser a memória da família, do grupo, da instituição e da sociedade. Ele sonha em realizar essa prática agora com 82 anos. Ele e sua esposa. Mas ele não encontrou pessoas para fazer isso com ele, considerando que muitos dos recomendadores de almas como ele já faleceram. Então, é só ele que existe, que é um recomendador de almas, é só ele que sabe dessa história, junto com seus familiares, ainda não encontrou pessoas para seguirem com ele. E essa forma dele não fazer ainda, ele entende que ele está em pecado, se ele não realizar essa tarefa, pois, segundo ele, é uma promessa herdada e ela deve ser cumprida. Por que eu conto essa história? Contar, descrever e documentar essa história de Óbidos é recuperar a cor ausente. Óbidos não enxerga os negros. Óbidos não enxerga a nossa melanina. Alimenta uma reflexão sobre como o racismo foi reproduzido e continua presente nas conversas cotidianas, nas obras literárias e no desenho curricular da educação formal do município. É também contar essa história uma reivindicação histórica e cultural de enfrentamento ao racismo estrutural e cotidiano que ainda reproduz estereótipos e caricaturas sobre os negros obidenses, e traduz o desejo de recompor histórias sobre essas sociedades, e aí eu uso a Aimé Césaire, que diz sociedades que foram esvaziadas de si mesmas, com suas culturas pisoteadas, com suas terras confiscadas. Eu conto essa história porque eu quero confrontar um longo silêncio sobre as histórias dos grupos negros excluídos e que se opõe à colonização das mentes e ao negacionismo das microhistórias.
É um estudo que privilegia as memórias subterrâneas de grupos minoritários e dominados, e eu faço parte desses grupos. Então, eu não quero mais ser pesquisada, eu quero ser pesquisadora também. Isso, para mim, é fundamento. E para o meu povo também. E quais são os caminhos desse meu estudo? Né? Ele aponta caminhos fecundos para outras especificidades sobre os coletivos negros da Amazônia obidense. Eu trago para vocês uma das Amazônias que existem aqui, para interpretação de documentos, escuta atenta de narrativas silenciadas e análise da estrutura social de poder que caracterizava o tempo histórico estudado. Um recorte para acessar as crenças e os rituais omitidos nas fontes escritas. Essa pesquisa descreve o protagonismo de um homem negro e de seu coletivo, colabora para a desconstrução do paradigma europeu tão presente nas estruturas culturais e arquitetônicas do município, e representa também a alforria. Para mim é uma alforria enorme, necessária para romper com o estigma imposto aos negros obidenses de incapacidade e improdutividade diante de uma sociedade que ainda se designa como a mais portuguesa da Amazônia, e eu não consigo mais lidar com isso, e eu fui em busca de pesquisar mais. Aqui eu trago algumas das referências, agradeço muitíssimo a escuta de vocês, boa tarde. Muito obrigada, Lucilena, pela apresentação desse trabalho impressionante e emocionante. Eu gostaria de chamar, então, o segundo trabalho de hoje, de D. Mercedes e Luciene Souza Santos. Professora, eu não estou conseguindo tirar o slide, se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Claro, sim. Emanuela, você pode nos ajudar com alguma orientação? Vamos ver. Emanuela, você está por aí? Tá sim, ok. A gente está aqui na dúvida só. Ah, tá. Luciane está falando aqui no chat que tem um delay. A Lu já vai entrar agora para compartilhar o segundo trabalho. Eu não consigo tirar, já tentei aqui. Opa, entrou. Então agora vamos com o trabalho de D. Mercedes e Luciene Souza Santos. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim. Obrigada pelo espaço. Saudar todas as pessoas que estão aqui, nos ouvindo, nos assistindo. Professora Daniela da Andrea, professora Luciene Souza, os colegas. Enfim, eu sou de Mercedes, falo da cidade de Feira de Santana, aqui no interior da Bahia. Sou graduando do curso de Letras pela Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, e orientando da professora doutora Luciene Souza Santos, que orientou a pesquisa, e hoje eu trago os resultados com o título Saberes e Percursos de Mestras da Tradição Oral de Feira de Santana, aqui na Bahia, Histórias de Vida e Repertórios de Contos da Tradição Oral em Acervo Digital.
Então, esta apresentação, ela traz os resultados de uma pesquisa de iniciação científica, que está articulada à pesquisa Cacimba de Histórias, Vidas e Saberes dos Contadores de Histórias Tradicionais de Cidades do Interior da Bahia, cujo o nosso objetivo foi estreitar os laços entre a universidade e mestras e mestres da tradição oral, contadores de histórias aqui do interior da Bahia. Nós utilizamos a Ecleia Bose, né, para referenciar nossa pesquisa, quando ela diz que a memória ela tem a capacidade de atualizar no presente vestígios do passado. Então, é a memória o alicerce que dá sentido à vida em uma sociedade, né, fundamentada primordialmente na oralidade. E não é diferente com os mestres e as mestras da tradição oral. Preservar as memórias dessas pessoas é manter viva a tradição oral e fortalecer um coletivo de narradores orais. Mas para que a memória ela seja preservada, é imperioso registrar e armazenar os fatos para o momento atual e para a posteridade. Nesse sentido, nós desenvolvemos o site do Grupo de Estudos e Pesquisas em Poéticas Orais, o GEPO, aqui da UFES, onde disponibilizamos as entrevistas narrativas realizadas com esses mestres da tradição, né, que pode ser acessado pela Rede Mundial de Computadores através do endereço eletrônico www.gepufs.wix.com/ufs. Talvez esse link mude mais para frente e vocês poderão encontrar através do Google ou das nossas redes. Então, os nossos objetivos. Está carregando aqui para mim. Aparece na tela agora, do lado esquerdo, uma imagem, né, de um tablet com o print screen da tela do nosso site, Grupo de Estudos e Pesquisas em Poéticas Orais. O nosso objetivo geral, né, foi investigar as histórias de vida e repertório de mestras da tradição oral de cidades do interior da Bahia, a fim de sistematizar essas memórias, as suas memórias, em um acervo digital. E, para isso, nós realizamos as entrevistas narrativas com mestras da tradição oral, né, a fim de conhecer suas histórias de vida e o seu repertório de contos da tradição oral. Transcrevemos e classificamos esses contos, os contos da tradição oral recolhidos, né, nessas entrevistas, de acordo com o sistema de classificação Aerme Thompson, o ATU. Editamos os vídeos das entrevistas narrativas e estamos estruturando no site, né, que funciona como um repositório das entrevistas narrativas realizadas não só por mim, mas por todas as pessoas do grupo de pesquisa. E aí a pesquisa ela foi desenvolvida baseada na metodologia autobiográfica e no seu instrumento de coleta de dados, como eu já disse anteriormente, na entrevista narrativa. Nós realizamos entrevistas com duas mestras da tradição oral aqui de Feira de Santana, sendo Dona Zênia, uma senhora de 72 anos, que nasceu no município de Mairi, mas que hoje vive em Feira de Santana, e Lourdes Santana, 62 anos, que nasceu e mora no município de Feira de Santana. Então, com as entrevistas narrativas, nós buscamos conhecer suas histórias de vida e seus repertórios de contos da tradição oral. Essas entrevistas foram gravadas em vídeo e áudio e, posteriormente, transcritas e armazenadas no repositório eletrônico, né, que ajudou no desenvolvimento do site. E aqui nós salientamos que, em obediência aos protocolos de prevenção à Covid-19, a entrevista narrativa com Lourdes Santana foi realizada de forma remota. Já a entrevista com Dona Zene foi realizada presencialmente, pois se trata da minha avó e nós convivemos na mesma residência. A seguir, imagens da Dona Zene. Essas imagens, essas fotos, né, foram feitas durante a entrevista narrativa. Vejam que o gestual, né, aparece em vários momentos da entrevista, ela narrando suas histórias de vida e os contos, né? E essa última foto sou eu ao lado dela,
Então, para mim, esse foi o ponto alto da minha pesquisa, porque graças a ela eu pude ouvir, escutar as histórias da minha avó, né? E ver como é com uma pessoa muito resistente, né? E isso fortaleceu ainda mais o exemplo que ela é para mim. Então, a pesquisa da Cacimba de Histórias, né? A minha pesquisa na iniciação científica me... Estou até emocionada. Fez eu ver, enxergar a minha avó com outros olhos, né? Com outros olhos. A seguir, tem a imagem com Lourdes Santana. Essa entrevista foi feita via Google Meet. Aí tem a imagem dela. E agora passamos para a análise dos dados. A gente traz aí a imagem, né? Duas imagens de uma pessoa conversando com o celular e uma outra pessoa, uma senhora, né, ali com o notebook, para justamente representar o que foi nessa entrevista, que também passou pelo remoto. Então, Dona Zene, ela cresceu ouvindo histórias no terreiro da casa de seus pais e da sua avó paterna. E essas experiências lhe renderam uma vasta bagagem de histórias de vida e histórias tradicionais. Então, como resultado, foram catalogados contos, cantigas e pouco mais de uma hora de entrevista de uma história de vida marcada pela tradição oral, transmitida principalmente pelas mulheres da sua família. Em vários momentos, a minha avó me relatou que as histórias que ela traz hoje na sua bagagem foram passadas para ela através das avós dela, né? Minhas tataravós. E também da mãe, mas mais pelas avós. Já a Lourdes Santana é uma mestra que, aos 62 anos, ela possui um espírito muito jovial. E ela dispensou, né, o título de dona, de senhora. Então, é apenas Lourdes Santana, ou Lourdinha, como ela prefere também ser chamada. Foi verificado que a Lourdes possui memórias afetivas de sua infância enquanto ouvinte de histórias orais, porém essas histórias não apareceram em seu repertório, né? Ela narrou algumas experiências, né, no terreiro de casa, ali na boquinha da noite, ouvindo histórias, principalmente histórias de terror, mas ela não conseguiu contar, né, narrar essas histórias na nossa entrevista. Então, como toda mulher negra, uma mulher candomblessista, periférica, a história de Lourdes Santana é uma história de vida marcada por muitas lutas e vitórias, e essas narrativas, né, das histórias de vida apareceram na entrevista narrativa. Então, a nossa conclusão é, ao unir o conteúdo das entrevistas narrativas, né, com a tecnologia do site, como vocês podem ver aí agora, de formato da web, do lado direito da tela, esta pesquisa proporcionou um importante retorno social, pois tornou acessível à sociedade o conhecimento das histórias de vida em repertórios de contos de mestras da tradição oral aqui do interior da Bahia, através das suas próprias narrativas autobiográficas. Então, assim, nós estreitamos os laços entre a universidade e essas contadoras de histórias e alinhamos o conteúdo científico aos saberes populares. Para finalizar as nossas referências e os nossos agradecimentos à PPPG, é o programa a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFES, e ao programa de bolsas de iniciação científica, PROBIC, também da UFES, que financiou esta pesquisa. Muito obrigada. Obrigada a você, Di. Vocês estão me ouvindo? Eu estou aqui ainda me habituando com essa plataforma, sim. Então, muito obrigada, Di, por esse belo trabalho. Eu queria chamar, então, o terceiro trabalho de hoje, o trabalho de Lázaro Gavaza Gomes Neto e José Augusto Ramos da Luz, da Universidade Estadual de Feira de Santana.
Olá, boa tarde. Vocês conseguem me escutar? Então, eu me chamo Lázaro, Lázaro Gavaza, sou da cidade de São Gonçalo dos Campos, Bahia. Sou graduando no curso de licenciatura de música e meu orientador é o professor Dr. José Augusto. E o nome da minha pesquisa, o título, é Narrativa Iconográfica, Imagens Fotográficas dos Contadores de História do Portal do Sertão, no interior da Bahia. É, a seguinte pesquisa, plano de trabalho, se propôs a realizar uma narrativa iconográfica das imagens captadas durante as entrevistas narrativas, especificamente da performance dos mestres e mestras da tradição, contadores de história do interior da Bahia, tendo enfoque também sobre o universo de saberes que essas narrativas guardam. Antes de tudo, eu gostaria de explicar o que seria iconografia. Iconografia pode ser classificada de muitas formas: esculturas, pinturas, placas, medalhas, selos postais, imagens, fotos, personalidades e afins. A palavra vem do grego, eikon, e o termo iconografia significa imagem e grafia, escrita da imagem. É descrita como uma forma de linguagem que agrega imagem na representação de determinado tema. Situa-se numa área de estudo que investiga sobre a origem das imagens. E pensando em construir uma narrativa iconográfica que o plano de trabalho, a pesquisa se associa ao Cacimba de Histórias, Vida e Saberes dos Contadores de Histórias Tradicionais de Cidades do Interior da Bahia. A metodologia consistiu basicamente em, pre- em um preparo prévio, onde houve a leitura de um arcabouço teórico, as discussões com um grupo de pesquisa e participação em encontros expositivos com a presença de convidados, tendo como objetivo esquematizar todo o trabalho. E para a realização da mesma, é, fizemos agendamentos com os mestres e mestres contadores de história, que ao todo que foi encarregado e a pesquisa abrangeu, foram 4. Onde a gente preparou o momento, a gente realizou a entrevista, tem- buscou conhecer os mestres em sua essência, sobre as preferências, sobre as vivências e tentar deixar eles o mais tranquilos possíveis, o mais confortável possível para que a gente conseguisse realizar as fotos. Os resultados obtidos foram os seguintes: o registro fotográfico dos contadores de histórias, para que seja fortalecida a imagem dos mestres e mestras da tradição, evitando seu apagamento. O intercâmbio de saberes, o acesso dos mestres e mestras da tradição, participantes da pesquisa ao material produzido e a alimentação dos estudos na área de fotografia e história. Por fim, a gente conclui que foi possível através do arcabouço teórico ofertado nos encontros. é, Houve a promoção do intercâmbio de saberes que ocorreu através do contato com os narradores e as pessoas que eles estão ligados, por exemplo, familiares, vizinhos, e com isso a gente conseguiu expor os nossos objetivos
validar, de certa forma, esse conhecimento que eles possuem, validar e valorizar. E, por fim, houve o acesso ao material produzido, que se deu através do compartilhamento de links em serviços de hospedagem. E esses são os resultados que estão sendo exibidos na tela, as fotografias, e elas aconteceram em lugares nas proximidades das casas, até mesmo dentro das casas dos próprios contadores de história. E a gente utilizou determinados elementos, como plantas, algumas cadeiras que naquele local ali possuíam, e sobretudo a gente tentou deixar eles o mais confortável possível para que se fossem realizados os retratos. E é isso. E encerro a minha apresentação. Ok, muito obrigada, Lázaro, pelo seu trabalho. A gente vai, então, Eu agora que para o... agradeço. A gente vai... Obrigado. Obrigada, querido. A gente vai agora para o quarto trabalho, que é o riso na tradição do povo Tuxá, narrativas de uma mestra da oralidade, trabalho de Marlete Marculino Novaes Barros, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Olá, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Está aparecendo uma mensagem aqui que a câmera está indisponível. Posso continuar assim mesmo? Segura um pouquinho só, Marlete, para a gente ver com a Manuela se ela consegue resolver. Será que é porque eu estou projetando? Era para aparecer. Não, Luciene, não tem nada a ver, não. Você está projetando com a câmera dela. É algum problema no aparelho dela. Marlete quer sair e entrar de novo porque estava funcionando, não estava? Tá dando erro, Marlete, quando você clica no vídeo, aparecer a Minha câmera? câmera está indisponível. Mas você está acessando no computador ou no celular? Eu estou no computador, estou em casa. E o computador tem uma câmera que funciona? Tem, sim. Eu estava no Meet poucos minutos antes de entrar aqui. Vou sugerir que você saia e volte novamente. Isso, entrar de novo. Aí a gente pode seguir. Tem alguém, Dani, depois da Marlete? Tem sim. Então, eu vou chamar o último trabalho, que é o da... Só um minutinho. Pamela dos Santos Porto, da Universidade Estadual de Feira de Santana, Memórias e Histórias de Mestres da Tradição de Terreiros do Portal do Sertão da Bahia, promovendo intercâmbio entre saberes tradicionais e acadêmicos. Apareceu aqui, gente. Permitiu usar a câmera, foi? É Marlete que está falando, né? Sim. Você conseguiu achar o ícone da câmera? Não, eu mexi aqui e apareceu permitir. Oba, então tá. Então vamos voltar para a ordem inicial. Vamos chamar então o trabalho da Marlete, o riso na tradição do povo Tuxá, narrativas de uma mestra da oralidade. Vocês conseguem me ouvir?
Ainda não aparece a câmera, Lu? Eu disponibilizei. Eu acredito que sim, né? Agora apareceu. Conseguiram me visualizar. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Marlete Marcolino Novaes Barros. O meu trabalho leva o título O Riso na Tradição do Povo Tuxá, Narrativas de uma Mestra da Oralidade, sob orientação da professora doutora Ana Rita Ferraz. Esse trabalho se dá na Universidade Estadual de Feira de Santana, espaço ao qual eu sou aluna, licencianda em Pedagogia, pertencente ao grupo de pesquisa GEPO. Esse trabalho se dá numa pesquisa maior chamada Cacimba de Histórias, Vidas e Saberes dos Contadores de Histórias Tradicionais de Cidades do Interior da Bahia e financiada pela FAPESB. Pode passar? Então, quem são os tuxás? Antes da gente falar sobre o riso e como e por que pesquisar o riso, é interessante também a gente conhecer quem são os tuxás, esses indígenas que vivem originalmente, né? Eles acabaram sendo relocados de local, pela política de aproveitamento hídrico do governo federal. Desculpa, do governo federal. Eles estavam alocados aonde a aldeia mãe, né, ficava alocada no município de Rodelas Velho. Esse espaço está submerso hoje pelo Rio São Francisco e hoje eles ocupam um outro espaço, que é a Rodelas Nova. Pode passar? Pode passar, Lu. Isso. Então, por que investigar o riso, né? O riso não somente nas histórias, não somente nos contos, mas também nas brincadeiras e nas tradições do povo tuxá. Devido ao inundamento da Rodelas Velha, os indígenas eles perderam espaços sagrados, espaços em que aconteciam diversas comemorações, e infelizmente esses espaços não existem mais. Mas então, quando a gente vai ouvir as histórias, quando a gente vai entender como o riso funciona na produção de memória coletiva e a partir das narrativas performatizadas pela Carmô, que é a nossa mestra contadora de história, a gente entende a potência do riso nas anedotas, como eu já falei no riso, ou nas brincadeiras e nas histórias. A gente entende o riso como uma cosmopercepção de sobrevivência. Pode passar, Lu? Então, quem é a nossa mestra narradora? É Carmelita Cruz, essa mais velha de 93 anos, que é uma referência dentro da aldeia, que é uma referência para os tuxás, e que é esse indivíduo que cultiva a memória ancestral dessa comunidade, e por meio dessas histórias que ela narra e que ela traz, a gente conseguiu encontrar, perceber, entender e se encantar com muitas coisas, né? O trabalho ainda está se desenvolvendo, a gente ainda tem muita coisa, a gente já ouviu muita coisa, mas ainda tem muita coisa para ser ouvida, muita coisa para ser aprendida. Essa semana ela chegou aqui, doentinha, e sentou do meu lado e dando a contar histórias. E eu sem o celular para poder gravar. Falei, guarda essas histórias para depois é o que eu quero escutar. E toda a história, infelizmente não deu para eu carregar porque era um arquivo em PDF, mas sempre que eu começo a apresentação para falar de Carmô, eu sempre trago carregado no slide um trecho de uma história dela, carregada de riso. Eu acho que aqueles que conseguem ouvir esse primeiro momento dela narrando, dela gargalhando e dela trazendo essa percepção do riso como mola propulsora das narrativas, eu acho que consegue entender e vislumbrar muito mais essa pesquisa do que só eu falando. Pode passar, Lu, por favor?
Então, os métodos, quais foram os métodos que nós utilizamos? Claro, a história oral, né, como investigação, a escuta sensível e generosa dessa mais velha, e que nos possibilitou, né, entender como a expressão, como a contação e como a narrativa, ela é subjetiva e é social também, né? E, sobretudo, ela, durante as entrevistas, né, que são a nossa fonte de compreensão, e outros documentos, Carmo, além das histórias, ela tem uma documentação muito grande, ela tem livros e mais livros que documentam a história de Rodelas. Então, quando a gente quer entender alguma coisa, a gente também volta para esses materiais, esse material biográfico, né, que ela tem. Carmo, eu observo ela como uma memorialista, né? Ela, além dela trazer essa memória com ela traz isso também documentado. Isso é incrível. Pode passar, Lu, por favor. Aqui ela, dando uma olhadinha no Rio São Francisco. Isso aqui ela tá na aldeia mãe. Pode passar. Então, gente, como é que a gente faz uma pesquisa e a gente não se surpreende durante o caminho? Então, pesquisar sobre os tuxás, entender como funciona o riso nas histórias e tantas outras coisas, também foi a possibilidade de aprender, entender tantas outras coisas. Durante esse processo de recolha das histórias, em um dado momento, o filho de Carmo falou para mim: você sabia que mãe é a primeira vereadora indígena do Brasil? E aí eu fui buscar, porque não adianta a gente pesquisar sem a gente também trazer isso documentado. Então, o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, ele tem esse fato documentado, né? Ainda no ano de 1963, Carmelita Cruz, agente de saúde, professora do povo tuxá, foi eleita vereadora na primeira eleição que aconteceu no município de Rodelas, interior da Bahia. Antes, eu me perguntava e eu me questionava por que essa mulher é tão importante para essa comunidade. Eu acabei não falando, mas ela foi durante quase 60 anos gestora do único posto de saúde que tinha em Rodelas e que ficava dentro da aldeia. E hoje o posto de saúde essa unidade básica de saúde leva o nome dela. E uma das vias principais de Rodelas leva o nome dela. E eu não entendia. Eu entendia que ela era essa pessoa que uma mais velha da aldeia, o irmão era cacique, mas eu não entendia o quão importante Carmo é. E aí foram surgindo esses fatos e eu comecei a pesquisar em outros espaços, não só ouvindo a família, não só ouvindo ela, mas procurando isso em outros espaços, né? Então, na dissertação de mestrado de Dantas, pela Universidade Federal Fluminense, eu encontrei esse trecho, esse relato, essa comprovação, né, do quão Carmo é importante para aquela comunidade que até então eu não conseguia entender. Eu entendia, mas eu acho que eu estava tão empolgada no processo que eu não via, né? Porque ver e entender são coisas completamente diferentes. Então, nesse trecho, Dantas fala: até meados da década de 50, era muito alta a taxa de mortalidade infantil entre os tuxás, uma estimativa de 6 a 7 anjos para cada 10 crianças que nasciam na aldeia. As mortes ocorriam principalmente devido ao tétano umbilical, conhecido localmente como mal de 7 dias. Esse quadro só mudará a partir de 1957, quando Dona Carmelita Cruz, a primeira vereadora indígena eleita em Rodelas, que vinha já atuando na área de saúde da aldeia, participa de um curso no Hospital de Floresta, em Pernambuco, e começa a assistir e transformar os hábitos e costumes locais de fazer o parto. Desde então, começa a crescer sensivelmente a população indígena tuxá. Esse relato eu compartilhei com o neto dela, porque a surpresa não é só minha. Quando eu mostro o que eu encontro
aos familiares, eles ficam surpresos, eles falam, olha, eu sabia que minha mãe era importante, mas eu não entendia o quanto ela era importante. Então, muitas vidas foram mudadas. Então, a gente pesquisa o riso, mas a gente acaba encontrando muita coisa interessante também durante esse percurso. E sim, o riso, ele é revolucionário, ele muda, e dentro da cosmopercepção indígena, ele revoluciona muita coisa. Pode passar, Lu? O tempo é curto, eu queria falar tanta coisa. Essas são as nossas referências bibliográficas. Gostaria de agradecer a escuta generosa de todos vocês e que em breve, com esse trabalho muito mais articulado, eu possa compartilhar. Muito obrigada. Muito obrigada, meu e de Carmo aí, as duas. As fotografias que vocês viram aqui nesse trabalho são de Lázaro Gavazza. Agradecer ele mais uma vez pela parceria de registrar e de filmar, de registrar em fotografia e em vídeo a pesquisa que nós estamos fazendo com Carmo. Muito obrigada. Obrigada, Marlete. A gente vai, então, agora sim para o último trabalho, o trabalho de Pamela dos Santos Porto, Memórias e Histórias de Mestres da Tradição de Terreiros do Portal do Sertão da Bahia, Portal do Sertão da Bahia, promovendo o intercâmbio entre saberes tradicionais e acadêmicos. Trabalho de Pamela dos Santos Porto, Universidade Estadual de Feira de Santana. Olá, queridos. Todo mundo me ouve bem? Muito. Então, saúdo a todos e a todes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Pamela Porto, sou estudante de Letras, Língua Portuguesa pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Sou residente aqui de Feira de Santana, Bahia também. E hoje eu vou estar apresentando para vocês o meu projeto de pesquisa intitulado Memórias e Histórias de Mestres da Tradição de Terreiros, do Portal do Sertão da Bahia, promovendo intercâmbios entre saberes tradicionais e acadêmicos, sob a orientação do professor Dr. Eduardo Oliveira Miranda. E antes da gente iniciar, eu quero destacar que a minha apresentação ela vai diferente do que me antecedeu, né? Eu vou apresentar para vocês o projeto de pesquisa, porque a nossa pesquisa ela está nesse processo mesmo embrionário, né? Ela está nascendo agora, está começando a caminhar agora. Pode passar, Pro. E aí eu trago aqui inicialmente 2 pontos importantes, né? Que é o Portal do Sertão, que vai delimitar a nossa pesquisa, né? Sendo a segunda maior cidade da Bahia, 34º município do Brasil, sendo sede da região metropolitana Portal do Sertão e também conhecida como Princesa do Sertão. A cidade de Feira de Santana vai delimitar a nossa territorialidade da pesquisa, né? Então, a gente vai pesquisar os mestres, as mestras e os terreiros presentes aqui em Feira de Santana. Destacamos também o Observatório de Contação de Histórias da UFES, também de Feira de Santana, Bahia, e destacamos o caminho que o Observatório ele já vem trilhando antes de nós, né? Antes da nossa pesquisa, e exercendo essa proposta de extensão que tem o objetivo de formar um grupo de contadores de histórias residentes da UFES. Compreendendo o significado das narrativas orais como fonte de afetividade, né, de constituição de subjetividades e de formação do ser, da descoberta do estilo pessoal na arte de contar histórias. Pode passar, Pro. Então, apresento aqui a vocês a nossa justificativa e o primeiro ponto vai se voltar para a nossa ancestralidade, né? Um dos nossos objetivos principais é buscar, através da contação de histórias, através da tradição oral, resgatar a nossa ancestralidade. E esse ponto chega em primeiro porque a episteme africano-brasileira
ela vai se apoiar nesse princípio de ancestralidade, né? E como a gente tem esse objetivo de ir até esses mestres no intuito de resgatar a nossa ancestralidade e fazer a correlação com os nossos saberes presentes na academia, né? Ele está em primeiro lugar. Além de evidenciar também as histórias dos nossos povos, para além do que nos é contado nos livros de história, nos livros no geral, né? Na educação formal. Então, a história ancestral que antecede a escravidão. É essa que a gente pretende resgatar com o nosso projeto de pesquisa, né? Acreditando que seja possível, sim, proporcionar o conhecimento histórico vindo diretamente dos nossos povos, né? Valorizando a quem foi dada a palavra, que normalmente são essas pessoas, são esses mestres, que vão carregar as histórias, os mitos, os contos e rezas, né? Então, voltando aqui na evidência das histórias dos nossos povos que não são nos contadas, né? Pode passar, Pro. E aí, nesse sentido, eu me amparo no Júlio Emílio Braz. Ele dialoga muito com o nosso anseio, né? Com o nosso propósito, quando ele reúne lendas negras, né? De todo o continente africano, de diversas civilizações, de diversos países. E ele traz essas lendas e ele traz como que essas lendas podem proporcionar conhecimento, né, na nossa existência como um todo. E o Júlio diz o seguinte: sempre me ressenti como afrodescendente da inexistência de livros que falassem sobre a África ou que contassem suas histórias. Na verdade, não existe apenas uma África, mas incontáveis, ricas em histórias e tradições. Não pensei em nada além disso, ou seja, resgatar a partir de umas poucas lendas de várias partes do continente africano um pouco dessa herança esquecida, apresentando-a a todos os dispostos a conhecer e, quem sabe, despertar outros tantos a escrever mais sobre ela. E é justamente esse ponto que o Júlio desperta, né? No sentido de despertar esse desejo de escrever mais, de trazer a contação de histórias para dentro da academia e considerar esse conhecimento, né? É valorizar a palavra e o saber tradicional. Pode passar, Pro. E aí, seguindo aqui os objetivos, no geral, a gente tem o objetivo principal de colaborar com a construção de intercâmbios entre os saberes tradicionais presentes em terreiros e o conhecimento acadêmico, relacionados aos repertórios e à performance das tradições orais e da cultura popular. Especificamente, né, registrar as histórias de vida dos contadores de histórias, de terreiros do Portal do Sertão da Bahia, bem como um repertório de contos da tradição oral, que vão guardar na memória por meio de entrevistas narrativas, né? Transcrever e classificar os contos coletados, analisando a sua relação com o campo da tradição oral e da cultura popular. E, por último, promover o intercâmbio de saberes entre os mestres, narradores e a universidade. Pode passar, Pro. Nesse ponto, a gente se ampara na professora maravilhosa Nacimária Luz, e especialmente nesse artigo que eu trago aqui, a Nacimária, ela vai citar, né, ela vai trazer uma espécie de urgência. A gente precisa de Akpalôs na universidade. O Akpalô é o contador de histórias na língua iorubá, né? E eu me amparo principalmente na Luz, na Nacimária Luz, porque ela faz um giro decolonial, ela pensa a universidade em sua base, em sua articulação, né? Como que a universidade ela se articula mesmo, ela acontece, e que base ela tem, sendo essa base eurocêntrica, né? Com moldes estadunidenses, e a Luz ela vai trazer essa urgência. A gente precisa trazer o saber tradicional para a universidade, a gente precisa resgatar, né, esse conhecimento e trazê-lo, implementá-lo mesmo nesses espaços acadêmicos, né? E aí ela diz que vale ressaltar que a episteme africano-brasileira se apoia nesse princípio da ancestralidade e se caracteriza por reverenciar as lideranças sacerdotais, comunitárias que, através da tradição fonte cultural, se dedicaram em vida ao bem-estar da família na manutenção e preservação dos valores e linguagens. Ancestral
portanto, aquele ou aquela que em vida deu continuidade e garantiu a expansão da memória da sua comunalidade. Os ancestrais são lembrados e consagrados para depois, em outro plano de existência, continuar protegendo a existência e promovendo a alegria de sua gente. Enfim, é aquele que dedicou sua vida para garantir a continuidade da tradição. Pode passar, Pro. E aí, como que a gente pretende, né? Chegar nesses mestres, resgatar essa ancestralidade, tudo isso através da contação de histórias, né? E o dispositivo principal que eu destaco aqui para a recolha de dados é a entrevista narrativa, sendo semi-estruturada coletivamente pelos pesquisadores envolvidos dos grupos, né? E essa entrevista, né, essa pesquisa, ela vai ser pautada na metodologia autobiográfica, se dedicando a essas histórias, né, de vida dos mestres, as suas vivências, os contos, os mitos, as rezas, enfim. E a partir da recolha dessas histórias, vai ser possível a gente fazer a transcrição, né, a classificação desses contos que estarão relacionados à mitologia dos orixás, permitindo que a participação da pesquisadora, eu e todos os envolvidos, né, no projeto aconteça de maneira direta durante todo o processo metodológico, perpassando por estudos bibliográficos e pela construção de artigo científico que circulará em eventos da área. Eu citei aqui, né, o artigo científico sendo o nosso produto final e tinha falado com vocês que é uma pesquisa que está nascendo agora. Então, o caminho que a gente está trilhando até agora, né, é essa perpassão mesmo dos estudos bibliográficos, ok? E os resultados esperados, né? Então, a gente visa principalmente a visibilização e o resguardo do acervo dessas memórias, né, dessas histórias, e a preservação desses contos para que haja a transmissão do conhecimento, né, evidenciando essa potencialidade da herança ancestral, que é premeditamente ignorada, muitas vezes, nesses espaços, cultural também, e as vivências dos mestres para as nossas gerações mais jovens. Resgatar também as histórias contadas por griots, os mestres de terreiros, para a valorização de uma cultura marginalizada e contribuir para o andamento de uma pesquisa interinstitucional nas ações em campo, como nos processos de produção acadêmica. Pode passar, Pro. Hoje eu fico com essas duas referências maravilhosas. Muito obrigada, gente. Agradeço a todos pela atenção, pela escuta. Aí, Pro. Aos programas de fomento, né, ao UFES, ao Redemoinho, por abrir as portas, o Observatório de Contação, por abraçar nossa pesquisa, caminhar juntinho. E é isso, muito obrigada. Ok, obrigada, Pamela, pela sua apresentação. Gente, então eu queria chamar todos os pesquisadores. Será que a gente consegue que todos abram as câmeras para a gente ficar aqui, todos juntos na tela e compartilhar um pouquinho, conversar um pouquinho, fazer perguntas? Lu está dizendo aqui que quer contextualizar as últimas pesquisas. Ótimo, entra aqui, Lu. Eu vou sair então para você entrar. Não precisa, Dani. É só um adendo. Pode voltar para cá, ficar com a gente. Então, voltei. Pronto, é rapidinho. É só dizer que, diferente de Lúcia Helena, que é uma pesquisa de fora da UFES, as outras pesquisas todas estão num guarda-chuva chamado Cacimba de Histórias. Vidas e saberes de contadores de histórias tradicionais de cidades do interior da Bahia, que é a pesquisa que eu coordeno. Essa pesquisa tem 15 bolsistas de iniciação científica. Vocês ouviram hoje aqui 4 ou 5. Uau. E essa pesquisa tem como grande objetivo a recolha do conto de tradição, a recolha da história de vida do mestre e narrador e a catalogação desses contos em cima da estrutura do catálogo ATU. Todo mundo faz isso. Mas, além de fazer isso, que é igual para todo mundo, por isso vocês devem ter tido a impressão de que os objetivos se repetem, a metodologia se repete, né? Se repete porque todo mundo faz
a ida a campo, a localização de um mestre, a entrevista narrativa com ele, a recolha da história de vida e dos contos que ainda ele guarda na memória, mas depois cada um bifurca para um lado. Então, o Jim 6 fez um site, só que o site do Jim 6 não tem só a mestra, a narradora dele, tem todo o acervo da pesquisa, para que qualquer pessoa do mundo possa acessar os mestres e as histórias que eles conseguiram recolher. O Lázaro, ele faz a fotografia dos mestres em performance, só que ele não faz só do dele. Aqui ele mostrou uns quadros, que foi o possível que a gente conseguiu fazer no passado por conta da pandemia. Mas a ideia é que Lázaro consiga fotografar um número maior. E a gente tem uma exposição performática em fotografia, né, que ele chama de iconográfica, desses mestres. A Pamela vai para o terreiro, para as histórias do axé. Marlete vai para o povo tuxá, para as histórias do riso. Tem um menino que é o Ronaldo Porto, que trabalha, ele desemboca na linguística e faz um glossário, um dicionário com léxico que emerge dessas histórias. É só para vocês entenderem que eles são pedacinhos de um quebra-cabeça. É um grande quebra-cabeça e cada um forma um pedacinho dessa pesquisa toda, tá? Queria dizer isso antes de sair, desejar a Dani aí, a turma que vai fazer a discussão agora, um bom trabalho. Vou apagar outro incêndio agora, ajudar aqui eu numa outra instância. Tá bom, Dani? Bom trabalho. Tá ótimo, querida. Muito, muito, muito obrigada, Lu. Eu estou aqui embriagada com a beleza de tudo isso. Bom, então, pessoal, vamos então abrir a câmera para a gente ficar aqui e poder se ver. Lúcia. Lúcia está aí? Oba, Lúcia. Vamos lá, Lúcia, Di, Pamela. Vamos ver se a gente consegue botar todo mundo. Lázaro, a gente vai ficar só com o teu áudio, né, Lázaro? Lázaro tá por aí? Isso, só com áudio, infelizmente. Tá bom, mas a gente tá sabendo que você tá aqui, Lázaro. Faltou alguém? Marlete tá aí? Vamos só ver se Marlete entra. Marlete, você tá por aí? Eu acho que a Marlete não. Marlete está na sala. Marlete, se você puder, manda alguma notícia só para ver se você consegue entrar aqui na tela, ou então fala aqui no chat, ou então faz como Lázaro, entra só pelo áudio, se tiver com alguma dificuldade para entrar novamente na tela. Bom, gente, enquanto Marlete não entra, eu queria também só já introduzir esse momento da troca, porque eu acho que as pesquisas são tão importantes. Eu queria parabenizar primeiro pela singularidade das pesquisas. Eu falo muito sinceramente, eu venho aqui do campo da educação e eu tenho, na verdade, uma pergunta para todos vocês, que eu gostaria que todos comentassem do seu ponto de vista, e eu tenho perguntas específicas para todos, eu anotei perguntas para todos, eu não sei se vai dar tempo. Eu gostaria de fazer, se não der tempo, eu queria fazer uma pergunta para Lucilena, e eu abro para todas as outras pessoas aqui para também fazerem as perguntas. Eu não sei como a gente vai se organizar para saber quem quer fazer perguntas, se vocês colocam no chat, ou como a gente faz, mas a gente vai dar um jeito aqui. A primeira pergunta que eu queria fazer para todos vocês, eu venho do campo da educação, enfim, nós estamos todos em lugares muito diferentes, né? Mas eu não sei se vocês, aonde vocês estão, têm a mesma perspectiva que eu, como professora de educação básica, tenho do momento difícil que a gente está passando na educação nesse momento por conta da pandemia. A gente tem aí um rastro de 2 anos
de muita confusão e falta de sentido na educação, principalmente na educação básica, de por que estudar e de para que estudar, visto que por conta de todas as dificuldades que nós sabemos de internet, as coisas, a intenção, o propósito de estudar, ele foi perdendo entusiasmo e sentido. Eu queria saber se vocês têm noção de quanto o trabalho de vocês, justamente porque ele sinaliza 3 coisas muito importantes: singularidade, histórias de vida, tradição, e eu tinha pensado em mais uma quarta que eu me esqueci. E outras formas de conhecimento, de quanto ele contribui para a educação básica nesse momento, de como vocês veem que ele contribui para a educação básica nesse momento, no sentido de trazer um novo sentido de o que conhecer e para que conhecer. Então, eu queria que vocês comentassem do ponto de vista de vocês. E vou deixar já a pergunta da Lúcia, se der tempo. Lúcia, eu fiquei muito... todos os trabalhos de vocês têm uma força imagética muito grande, porque todos têm uma ambiência que a gente imagina quando vocês estão narrando. Lúcia, o seu tem uma grande carga imagética por conta do inusitado de todo o ritual. Eu vi um filme sendo feito. Eu acho que você deveria pensar, ou quem está com você junto nessa pesquisa, nessa possibilidade do filme. Eu venho do cinema, a minha pesquisa é de cinema e educação. Então, a gente enxergando esse ritual que você descreveu, a gente vê um filme, pelo som, pela imagem, né? Então, eu queria saber se você se você pensa nisso, se você já pensou nisso. E eu fiquei muito curiosa quando você falou do seu Nazito, quando teve a mudança para a estrada, quando eles passaram a fazer o ritual na estrada, eu fiquei curiosa de saber por que mudou para a estrada. E eu não sei se foi eu que não entendi muito bem, se nesse momento eles recomendavam às almas, agora já como um ritual sem os corpos, ou se ainda tinha a situação dos corpos junto. E eu fiquei... São 3 perguntas, na verdade. Essa dos corpos, se no movimento da estrada ele ainda existia. E a terceira pergunta é porque, se eu entendi bem, você falou que eles levavam... Às vezes haviam vivos também. Se quando eles levavam essas pessoas que estavam vivas, eles estavam, na verdade, provocando uma fuga, porque foi o que eu imaginei ouvindo você falar. Sim. Tá bem. Será que a gente abre primeiro só para a Lúcia falar, porque aí termina com o específico e aí a gente abre para o geral de todo mundo? Então, Lúcia, pode falar. Então, agradeço suas perguntas, professora. Sobre a questão de como esse estudo contribui, né, para a educação básica, eu sou professora de crianças também aqui em Belém. Eu trabalho com crianças do primeiro ciclo do ensino fundamental. E eu moro em Belém, mas eu vou a Óbidos, é lá que está meu umbigo, né? É lá que está minha família. Então, ir a Óbidos, para mim, é presente, não é só pesquisa. Então, eu vislumbro muito a educação básica do município onde eu nasci, porque a partir de 1999, se eu não estou enganada, foi criada uma disciplina para o ensino fundamental chamada História de Óbidos. Mas a história de Óbidos é contada apenas sob o olhar do colonizador português que ali chegou. E modificou o nome do lugar, que era Pauxi, com os indígenas que ali habitavam, e mudou para Óbidos porque tinha que ser um nome português. Né? Então, essa história ela tem uma data, ela começa a ser contada em 1697. E quando a gente sabe que muito antecede essa data, muitas histórias já ocorriam, né? Sem que os portugueses ali estivessem. Então, para mim, é uma bandeira de luta, né? É um caminho, é uma sementinha plantada, mostrar essa história da recomendação das almas, que conta o outro lado de uma história sobre Óbidos, é um desafio enorme. Primeiro que eu me incluo nessa história. É uma história que fala sobre a minha família, é uma história que fala sobre a minha cor, é uma história que fala sobre o meu grupo. E o meu grupo lá, nós somos os outros. Nós não somos
cidadãos da cidade. Só para você ter uma ideia, nas pesquisas cartorárias do Arquivo Público aqui do Estado do Pará, eu identifiquei certidão de nascimento final do 19 para o início do século 20, onde quem dizia onde você nascia era o tabelião cartorário olhando a sua cor. Se você era branca, você era colocada como nascida na cidade. Se você era preta, você tinha que naturalmente ser nascida no interior, né? Então, veja só as ramificações dessa história grandiosa que vem através da voz desse senhor, que eu tive a honra e a felicidade de encontrar num passeio, assim, um passeio por acaso, que hoje eu sei que não foi por acaso, e que eu vejo uma contribuição enorme para a educação formal e não formal do município. Esse senhor ele tem que ser mostrado, ele tem que ser apresentado, ele tem que ser colocado na galeria de fotos de portugueses que ali existem, né, como grandes nomes da cidade, e que, na verdade, só foram lá, inauguraram alguma coisa e foram embora. Né? E o seu Nazito está lá. O seu Nazito vive à beira do Lago Curumu com a família dele, é agricultor, é pescador, mas, acima de tudo, ele é um recomendador de almas. Então, eu vejo uma contribuição enorme e que ela tem desdobramentos, né? Porque isso é apenas um detalhe de um recorte temporal, de uma pesquisa, e que, se você for vasculhar a fundo, é como diz o Carlos Ginzburg, né? Se você for pegar o fio, você vai ver que tem os rastros, né? dessas histórias. A sua segunda pergunta, sobre a questão do filme, o Museu Emílio Guild tem uma proposta de fazer um documentário, né, para que o seu Nazito ele possa realizar esse ritual pelas águas, que ele não fazia pelas águas, quem fazia era o avô e o pai. E ele via isso quando criança. Né? É muito importante que isso seja colocado. Essa memória dele do ritual dos lamentos de murmúrio pelas águas é uma memória de infância. O líder do grupo de rezadores era o avô e também o pai dele. Né? E o museu tem sim, inclusive já estão fazendo a questão do orçamento, da instituição, para isso virar um documentário e mais um produto da minha dissertação. E eu quero muito que dê certo. Sim, tá? Seria lindo se você pudesse realmente trazer isso como complemento para a sua dissertação. Muito bem. A terceira pergunta, né? Por que mudou? Por uma questão de que quando ele assume, né, quando ele decide, eu vou continuar essa reza, né, eu vou assumir essa promessa, já pela idade de 25 ou 27 anos, não existia mais o trabalho escravo. Né? Então, para fazer uma homenagem aos antepassados, eles substituíram as águas pelas estradas de chão. E aí as canoas, né, não tinham mais, eles continuavam descalços, com a mesma vestimenta, e também passou a ter uma data, né? Um ritual era feito anualmente na Semana Santa. Né? Você fez também a pergunta sobre se haviam esses corpos juntos. Não, já era só uma homenagem mesmo prestada a essas pessoas. E o que é muito importante, assim, só para eu concluir, o que é muito importante que seja dito, na época que era feito o ritual pelas águas, é importante a gente pensar que os trabalhadores que foram escravizados nas fazendas de cacau, eles não tinham direito sequer a um enterro digno. Então, os recomendadores de almas, eles faziam o papel do Estado. Né? Eles recomendavam a alma dos que morriam, e aqueles que conseguiam sobreviver aos castigos corporais, eles eram encaminhados para possíveis quilombos. Então, a gente observa uma rede enorme de solidariedade entre esses grupos. Né? De vários grupos negros, de vários grupos africanos que foram levados para ali para o trabalho escravo. Sim, muito importante. Muito obrigada, Lucilena. Quero, então, abrir para Di, Shirley, Pamela, Marlete. Se você conseguir, eu vi que você botou no chat, voltei. Se você conseguir, entra aqui, abre a sua câmera para você estar aqui junto com a gente. Então, Di, Pamela e Lázaro, se estiver por aí, como é que vocês veem a contribuição do trabalho de vocês nesse momento para um redimensionamento da educação básica, visualizando essa situação do pós-pandemia? Quem quer falar primeiro? Pamela quer falar? Pode ser eu mesmo. Vai lá, Di. Eu acho que o trabalho da gente, em específico no caso meu, abre um novo universo
de possibilidades de ensino e, sobretudo, em uma imersão onde a gente passa a olhar, eh, dentro desse contexto da pandemia, no sentido de que a gente passa a olhar a cultura, os hábitos que a gente tem, talvez dentro da nossa própria casa, com nossos avós, com nossos pais, ouvir as histórias que que eles têm para contar, sobretudo pelo fato da gente ter passado por aquele período de quarentena e tudo mais. Então meio que o olhar a gente passa a direcionar para outro lugar, e a fotografia tem esse poder, né? De valorizar, de exaltar e, sobretudo, de evitar o apagamento. Deixar registrado e quem são essas figuras que fazem a contação de história, quem são essas pessoas, evitando assim o apagamento delas. Deixar registrado ali e ainda refletir sobre os processos educacionais, sobre a questão da infraestrutura, de como as coisas podem ser feitas, tentar adequar dentro de uma logística que a gente atualmente tem, com todas as limitações. Ok, obrigada, Di. Pamela? Quem falou foi Lázaro Pro. Ah, foi Agora. Lázaro. É. Foi Eu Lázaro. mesmo. Desculpa, Lázaro. Não, sem problema. Eu tô perdida um pouco aqui. Então fala, Di. Oi. Então, Pro, neste semestre eu estou cursando uma disciplina chamada Prática Educativa, estudo da metodologia de ensino da língua portuguesa. E aí a gente está analisando a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, e eu tenho prestado bastante atenção no eixo da oralidade, né, que nessa última versão prioriza, coloca a oralidade em lugar de destaque, né, ali como no mesmo patamar, digamos assim, que a análise de texto, a leitura, e eu percebo, fico imaginando que quando essa parte da base é aplicada na escola, eu acho que os professores ficam muito presos nos gêneros orais, né? Como seminários, as discussões em grupos. E essa perspectiva que a gente tem na nossa pesquisa não é muito aplicada na sala de aula, né? Eu acho que não vai muito no sentido de incentivar os estudantes a ouvirem as histórias dos mais velhos de sua casa, né? Então, semestre passado, eu cursei uma outra disciplina de Psicologia da Educação. Interessante que eu propus um plano de aula onde os estudantes eles faziam esse trabalho, né? Então, a gente trabalhava ali com mitos, né? Uma proposta, claro. Na proposta, a gente ia trabalhar com mitos e lendas e eu incentivava os estudantes a buscarem dos seus mais velhos em casa, né? Se eles tinham esse repertório consigo. E eu acho que quando a gente voltar, passar dessa pandemia, que o presencial retomar, né? Acho que o professor o professor não pode deixar de buscar saber dos seus estudantes, né? Quais foram as vivências que eles tiveram durante a pandemia. E eu fico pensando que uma forma de registrar, né? A gente que trabalha com memória e com linguagens, a gente quer registrar tudo, né? Eu estava pensando outro dia sobre isso. Falei, gente, eu quero registrar tudo agora, seja em texto ou qualquer coisa. E eu acho que os professores precisam fazer esse trabalho com seus estudantes, né? E aí, nessa disciplina, talvez o professor peça um plano, né? Um plano de aula. Eu vou propor, já estou pensando, trabalhar com os estudantes o relato, né? O gênero relato. Pro, caiu, não está aparecendo para mim. Você está me ouvindo? Ai, gente, será que ela saiu da sala? Só tô vendo você também, Gi. Né? Eu
Vamos esperar, então, para ela voltar. Oi, gente, desculpa. Eu tive alguma situação aqui que eu perdi a imagem. O Di estava falando, o Di caiu também? O Di caiu também, Dani. Acabou de cair. Oh, meu Deus, ele estava falando justamente da disciplina que ele estava pensando Ok. em falar em linguagem. Oi, Di, Sim. você parou, no ponto em que eu perdi, você estava falando justamente de uma disciplina específica que você estava pensando, que era sobre linguagem. Isso. Então, o final, né, da disciplina, a gente vai propor um plano de aula, e eu estou pensando em sugerir trabalhar com os estudantes o gênero relato, mas não um relato escrito, né, que os estudantes relatem oralmente, né, suas experiências nesse período que estamos atravessando ainda, né? Então, eu acho que a oralidade tem uma importância muito grande, né, para ser trabalhada também na escola. Eu acho que seria interessante levar essa perspectiva, né, de incentivar os estudantes a ouvirem seus mestres, suas mestras. Sim, muito legal. Porque, na verdade, talvez isso que é uma das coisas que a pandemia deixou mais escancarado é que justamente a impossibilidade de falar e ouvir, na maior parte das vezes, trazia uma educação sem afeto. Então, o que já era predominante, porque a gente vem de uma tradição de conhecimento onde não se tem muito diálogo, né? Ficou, acho que, sinalizado assim com luz fosforescente, né? Eu acho que isso que você está dizendo, por exemplo, de pontuar a importância do falar e ouvir como metodologia, da oralidade como metodologia de compreensão, de pesquisa, é uma coisa muito interessante. E você, Pamela? Então, Dani, quando você pergunta, eu penso primeiro na minha perspectiva, né? A perspectiva que nasce em mim. Quando eu comecei a pesquisa do Cacimba, eu também adentrei um outro grupo de pesquisa, que é o Corpo Território Decolonial. E, assim, desde então, integrar esses dois grupos de pesquisa, né, que fomentam a minha pesquisa em si, fazem com que a minha perspectiva, enquanto aluna e futura educadora, né, já comece a mudar a partir daí, né? Então, nesse espaço acadêmico, onde eu vejo que eu tenho a possibilidade de trabalhar com o conhecimento oral, né, e estudar isso, e também ter a possibilidade de levar para os meus futuros alunos, né? E é como você falou também, a questão da afetividade, a sensibilidade, tudo isso que eu já venho estudando agora, eu internalizo primeiro em mim, né? Eu começo a projetar toda essa perspectiva em mim, né? E enquanto eu vou trilhando esse caminho, eu vou pensando, né, em formas que eu possa passar isso também para os meus alunos, para que eles saibam, para que eles conheçam que é possível sim, né, a gente ter o conhecimento através do saber tradicional. Se eu for analisar as minhas perspectivas, as minhas concepções de um ano atrás, não dialoga com o que eu penso hoje em questão de educação, né, em questão de ensino. Então, todo o caminho que eu vou trilhando, como o Di falou, a gente tem vontade de registrar tudo, de guardar tudo, de pensar em fazer um projetinho com isso aqui, seria muito legal fazer um projetinho para a galera interagir, né, produzir, como o Di também citou. Então, é nesse sentido, né, a gente, através dos grupos, através da nossa pesquisa, eu ainda não tive contato com a mestra ou com o mestre, né, com o campo em si, mas desde já eu posso dizer que as minhas perspectivas de ensino, né, de projetos para os meus futuros alunos já vem sendo moldado, né?
Hoje eu acredito que eles podem produzir, eles também podem contar suas próprias histórias, e é nisso que eu tenho focado. Sim. No seu caso específico, trabalhando as histórias de terreiro, eu acho que a tua contribuição para a educação básica é imensa. Eu queria citar uma situação que eu passei esses dias em sala de aula, talvez vocês já tenham presenciado coisa semelhante. Eu sou professora de arte, então eu sempre trabalho com história nas minhas aulas. A história é um pouco o eixo temático e a partir da história que eu vou desenvolvendo outras práticas. E eu estava agora no início do bimestre sondando com que tema eu ia puxar dos meus alunos, e aí me deu vontade de contar para eles um mito de origem indígena. E aí, quando eu fui introduzir o tema, um dos meus alunos, ele falou assim, mas o mundo não começou, não só com Adão e Eva? E ele falou, não tem, era como se ele dissesse para mim, mas não foi só desse jeito? Eu falei, não, cada cultura explica do seu jeito. E ele falou assim, mas eu acho que não, eu acho que só tem um jeito. Ele quis firmar e ele ficou, a aula, eu um pouco fiquei observando a reação dele, não insisti muito, expliquei só que cada cultura tem o seu jeito de explicar o início do mundo, o início da vida, o início das coisas, e ele ficou ouvindo muito desconfiado, muito desconfiado. E no final da aula eu fui conversar com ele, eu falei assim, olha, porque eu percebi que tinha um gancho aí que era com religião, e eu falei, olha, quando a gente ouve uma história que é de outra cultura, isso não quer dizer que a gente está professando uma outra religião ou doutrinando uma outra religião, a gente está só conhecendo uma outra maneira de explicar a vida. E é muito importante a gente conhecer outras maneiras de explicar a vida. Aí ele falou assim, mas eu acho estranho. Então eu percebi que na verdade, a gente trabalhar com as outras cosmogonias, as cosmovisões, é de uma importância imensa nesse momento na educação básica. Assim, nunca, é claro que a gente sempre sabe disso como contador de história, mas no momento atual político que a gente vive, eu acho que é urgente, né? Então, a tua pesquisa, trabalhando com as histórias de terreiro, ela tem uma importância, uma necessidade fundamental dentro da escola, da educação básica nesse momento. Assim. Eu não sei se Marlete está aí, se Marlete consegue entrar ou consegue falar só sobre áudio, só com o áudio, na verdade. Marlete está e não está, né? Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Alguém que está na audiência nesse momento gostaria de fazer alguma pergunta para eles? Entre vocês? Ou vocês gostariam de pontuar alguma coisa das pesquisas que vocês ouviram? Bom, queridos, sendo assim, eu vou encaminhando para a gente encerrar. E existe uma lista de presença, eu não sei exatamente, Emanuela, como isso vai acontecer. Se você tiver alguma informação, quiser botar no chat aí, para todos saberem como preencher essa lista de presença. É importante para o evento também ter essa lista preenchida. E queria convidar vocês para participarem dessa jornada em todas as mesas que estão acontecendo, que são oportunidades únicas. Os convidados são muito especiais, os temas realmente estão muito interessantes. E lembrar vocês também que vai ter essa assembleia no sábado. Eu acho que é de 9 às 12, dia 6, sábado agora, Assembleia da Rede Nacional de Pesquisa em Narração de Histórias. Se puderem, compareçam. Muito importante que tenha muita gente nessa assembleia,
porque por tudo que a gente está falando aqui e muito mais, essa rede nacional de pesquisa e narração de histórias, ela é importantíssima para vários campos de conhecimento. Então, se a gente fortalece isso, é uma coisa muito boa nesse momento. Então, agradeço a presença de todos vocês, agradeço pelas belas pesquisas, pela oportunidade de conhecer, muito obrigada. E encerramos hoje essa sessão. Emanuela está dizendo aqui que não tem informações sobre a lista de presença. Vamos ver, a gente vai resolver de outro jeito, então. Lúcia Helena aqui agradecendo. Então, encerramos a sessão por aqui e muito obrigada.